enquanto 3 membros da nação Islã foram presos por seu assassinato em 1995, mais de 50 anos depois, o mistério ainda envolve quem realmente, de fato, matou o ativista dos direitos civis. Abre aspas, nós não podemos pensar em nos unirmos com os outros até que sejamos primeiros unidos entre nós. Não podemos pensar em ser aceitável para os outros até que tenhamos primeiro provado aceitável para nós. Hoje os estúdios Boston Podcast TV começa mais uma série Fatos e Acontecimentos da história estadunidense e que marcou o mundo e que marca até hoje quem é que de fato matou Malcolm X e o que está por trás da história deste grande homem autor dessa frase. Antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir para que você possa dar like, curtir, compartilhar. E se você está nos ouvindo ou nos assistindo em vídeo, quer seja ruby.com, quer seja no Apple Music, quer seja no Spotify, você pode também ver em vídeo. Não deixa também de seguir e compartilhar os nossos vídeos que estão na plataforma YouTube. Muitas pessoas ainda não têm ou usufruem dessas outras plataformas, principalmente Spotify. Então não deixa de clicar no sininho e compartilhar os nossos vídeos também na plataforma YouTube. Esse vídeo é oferecimento da nossa CEO Elisângela Alencar, do nosso diretor Alex Pício e do Júnior Andrade. Mais um vídeo fantástico da série Fatos e Acontecimentos Não Solucionados do estúdio Boston Podcast TV. Na manhã de 21 de fevereiro de 1965, Malcolm X acordou sozinho em um quarto do Hilton Hotel em New York City. Ele era literalmente um homem sem lar. Uma semana antes, sua casa na seção de East Airwood, no Queens, havia sido bombardeada no meio da noite. Sua esposa, Beth Chambers, e seus 4 filhos saíram ilesos, embora agora estivessem na casa de amigos em um local não revelado para sua segurança. Malcolm acreditava fortemente que seus ex-colegas da Nação do Islã, NOI, sob a direção e liderança de El-Jihad Mohammed, estavam por trás dos bombardeios. Outrora o segundo membro mais poderoso do movimento religioso e político, ele agora se via olhando por cima do ombro para os militantes leais a Maomé, que ele sabia que poderia facilmente acabar com sua vida. Como ele disse aos repórteres naquela época, abre aspas, eu vivo como um homem que já está morto. Fecha aspas. Malcolm X deixou a nação do Islã após seus comentários sobre a morte do presidente Kennedy. A nação do Islã, com foco no empoderamento dos negros, forneceu uma tábua de salvação para o homem ainda conhecido como Malcolm Little durante seu encarceramento por furto no final dos anos 1940. Após sua liberdade condicional em 1952, o ex-traficante de rua assumiu papéis cada vez mais importantes sobre a proteção de Mohammed, tornando-se ministro do Templo número 11 de Boston e depois do Templo número 7 da cidade de New York City. Uma figura importante do intelecto intimidador, o fogoso Malcolm X ajudou a tornar a nação do Islã uma alternativa intrigante para os afro-americanos que não se convenceram das manifestações não violentas de Martin Luther King Jr. e de Southern Christian Leadership Conference. Mas ele finalmente se viu em um desacordo com a liderança do NOI por sua revelação pública dos casos de adultério de Mohammed, bem como pelas percepções de que seu poder individual havia se tornado muito perigoso. Depois que Mohammed o suspendeu por dizer que o assassinato do presidente John F. Kennedy foi o resultado, abre aspas, galinhas voltando para o puleiro, em uma sociedade violenta, Malcolm X deixou o movimento em março de 1964, sua vez em direção a uma forma mais inclusiva de ativismo e denúncias de NOI, alimentando ainda mais a animosidade entre os dois lados. Malcolm X foi baleado enquanto estava no palco durante uma reunião das organizações da Unidade Afro-Americana. Naquele dia, frio de fevereiro, quase um ano após sua separação da NOI, Malcolm X foi deixado em seu quarto de hotel e foi para o Waldorf Ballroom,
no norte de Manhattan, para uma reunião de sua recém-fundada Organização de Unidades Afro-Americanas. Conforme relembrado no livro Malcolm X, The Assassination, o ativista normalmente imperturbável estava extraordinariamente agitado naquele dia. O peso dos eventos recentes, talvez pensando muito em sua mente, ele gritou com um assessor depois de saber que o orador convidado havia cancelado e enviado seu tenente-chefe Benjamin 2X para fazer comentários introdutórios. O próprio Malcolm X subiu ao palco pouco depois das 3 horas da tarde, mas mal saiu da sua boca uma saudação sequer, quando uma comoção se seguiu algumas fileiras atrás e alguém gritou, abre aspas, tire a mão do meu bolso, fecha aspas. Malcolm X exortou-os a ficar calmos, enquanto seus guardas-costas se concentravam na briga, abrindo caminho para um homem sacar uma espingarda de cano cerrado e acertar o alto-falante desprotegido no peito, derrubando-o para trás sobre um conjunto de cadeiras. Na primeira fila, uma grávida Shabazz protegeu seus 4 filhos enquanto mais 2 homens avançavam para o palco disparando pistolas. O pandemônio que se seguiu deu a eles algum avanço para uma fuga, embora um deles, Tal Madger Hayers, de 22 anos, tenha ficado significativo e mais lento depois de levar um tiro na perna e ser espancado pela multidão do lado de fora. Enquanto isso, Malcolm X estava desaparecendo rapidamente com as mais de uma dúzia de balas injetadas em seu corpo. Os apoiadores o colocaram em uma maca e o levaram para o Columbia Presbyterian Medical Center do outro lado da rua, mas as tentativas de reanimar seu coração falharam e ele foi declarado morto às 3:30 da tarde. Ainda há muito debate sobre quem matou Malcolm X. Embora a nação do Islã negasse qualquer envolvimento nos tiroteios, as autoridades se concentraram nos suspeitos da NOI e logo prenderam Thomas 50X Johnson e Norman 3X Butters. Sua presença no Audubon Baltron, supostamente confirmada por testemunhas oculares, Hayer, Johnson e Butter foram condenados por assassinato em primeiro grau em março de 1966 e foram sentenciados a 20 anos de prisão perpétua. No entanto, este dificilmente foi um caso aberto e fechado, já que as evidências que ligavam Johnson e Butter à cena do crime eram escassas. Durante o inverno de 1977 e 78, Hayer assinou uma declaração no qual inocentava os homens condenados no julgamento e nomeava outros 4 cúmplices. Embora o juiz tenha determinado que isso não era motivo suficiente para reabrir o caso, Johnson e Butter receberam liberdade condicional na década seguinte, enquanto Hayer deixou a prisão em 2010. Ao longo dos anos, mais complexidades surgiram à medida que documentos desclassificados relatavam até que ponto as autoridades estavam rastreando Malcolm X e a misteriosa falta de presença policial no Audubon Baltron naquele dia fatídico. Mesmo depois que o suposto atirador principalmente foi revelado por um blogueiro em 2011, seu nome repetido no livro exaustivamente pesquisado Malcolm X, A Life of Revelation, naquele mesmo ano o FBI se recusou a reconsiderar as evidências para outra investigação. Mais de 50 anos depois, a memória de Malcolm X permanece ligada à de seu grande rival, o Dr. King. Suas palavras e simbolismo pendurado mesmo quando as verdadeiras histórias por trás de seus assassinatos aparentemente permanecem envoltadas em mistério. Eu gostaria de fazer primeiro uma observação. Malcolm X e o Dr. Martin Luther King Jr. só se viram e se encontraram apenas uma vez em vida. E o curioso fato que dizem que ambos eram um contra o outro não pode ser de fato considerado, porque um era cristão e tinha suas ideias de que não tivesse tumulto, brigas, incêndio ou qualquer coisa. O outro acreditava que poderia sim ter uma liberdade de expressão forte e pela igualdade acima da ideia de religião. Separadamente, um ainda continuou sendo cristão e foi um marco histórico e teve um dos sermões mais belos e notáveis da história, sobrepujando todos os outros sermões, inclusive de Abraham Lincoln,
Mas não podemos dizer que Malcolm X foi um pensador histórico. Suas palavras e escritos são muito importantes e que, embora muitas palavras são tiradas de contexto e por muitos livros e movimentos, até mesmo no marxismo cultural, Malcolm X foi uma pessoa super importante para a sociedade, principalmente pela igualdade de direito. E eu defendo de fato isso, embora muitos acreditam que ele só gritou pela voz de homens pretos. De fato, Malcolm X deixou a sua fé e religião até aquele dia e passou deixar de ser muçulmano para ser apenas um ativista civil, porque eles gritavam de fato a NOI contra o presidente Kennedy, um homem branco e morto. Curioso fato, não é? Mas de fato Malcolm X gritou pela liberdade de todos. Os estúdios Boston Podcast TV começa mais uma série e termina esse fato fantástico aqui de uma importante pessoa da história e que de fato até hoje ninguém pode mencionar ou dizer quem é que está envolvido, quem realmente assassinou, embora 2 pessoas ficaram presas por mais de 20 anos. Você pode comentar, curtir, dar o like aqui, mas deixa aqui embaixo se você acredita que foram essas pessoas ou se você acredita em outra teoria por trás da morte de Malcolm X, ou você também pode citar uma frase, um pensamento, um livro que marcou a sua vida, que veio desse grande homem que lutou pela liberdade dos pretos e de todos os ideais e daqueles que acreditavam nas suas palavras. Forte abraço, Estúdio Boston Podcast TV termina mais um vídeo fantástico.